Millennials na América, sua fonte de notícias direto aqui dos Estados Unidos. Não esquece de deixar um like, compartilhar, comentar nesse vídeo. A primeira de hoje, o Donald Trump anunciou aí que quer expandir o uso da Guarda Nacional nas grandes cidades americanas, depois de Los Angeles e Washington, D.C. Agora ele mira nas cidades de Chicago e Baltimore. Oficialmente, ele diz que é para combater o crime, né, imigração ilegal, desordem, mas a verdade é que esse movimento abriu um debate enorme aqui sobre a legalidade, né, a constitucionalidade dessa ação, a eficácia e, obviamente, a manipulação política, né? O argumento do governo é que essas cidades democratas estão em crise, né? Os prefeitos são incompetentes e o povo estaria pedindo socorro, né? Ele diz que onde ele colocou tropas, a violência caiu, que é verdade, né? Washington D.C. teve aí uma semana sem homicídios, depois de muito tempo, inclusive. Os aliados do governo aí reforçam, né, que a qualidade de vida nessas cidades despencou, que os impostos são muito altos, né, tem drogados, gente morando na rua, né, e algumas políticas aí desses governantes locais democratas, como a fiança zero, acabaram piorando tudo, né, e nesse discurso aí, nessa narrativa, o Trump se coloca como alguém que encara de frente um problema real que a população acaba sentindo na pele. O Trump achou a brecha perfeita aí para aparecer como o salvador da pátria, porque esses governos democratas deixaram a bola quicando para ele, né? A verdade é que a gestão de várias dessas cidades urbanas aí é desastrosa, né? Enquanto prefeitos e governadores democratas aí gastam tempo com aqueles discursos bonitos, né? As ruas aí, pô, tem cada vez mais assaltos, overdose, gente caída em calçada, né? Quem anda aí? Isso ninguém me contou. Eu vi aqui em Boston, vi em Nova York também, e o cidadão que vive nessas cidades, cara, os caras não aguentam mais viver nessa situação, né? E aí não tem como lembrar do maior erro dos últimos anos aí, que foi o tal movimento Defund the Police, né? Que é basicamente cortar a verba da polícia nessas cidades aí que já estão há muito tempo mergulhadas num caos aí, e aí foi como jogar gasolina no fogo, né? A ideia é uma ideia que, né, soa muito progressista e funciona naqueles debates de faculdade, mas, né, parte da agenda woke também, mas na vida real não faz sentido, né? População nenhuma quer menos polícia quando o bairro está tomado por droga, por violência, furto, gangue, né? Meu? Não é à toa que essa pauta acabou virando um peso morto aí e é rejeitada até por alguns políticos dentro do Partido Democrata. É óbvio que essa medida aí do governo Trump não resolve o problema, né? É um problema estrutural. Tropa na rua não cura vício, não resolve a desigualdade, não substitui política pública séria, né? Como uma medida temporária, como o DC mostrou, né, emergencial, até faz algum sentido, né, quando a criminalidade e a bagunça aí chega num nível insuportável, a presença da Guarda Nacional acaba dando uma sensação de ordem, né, protege algumas áreas mais críticas aí e acaba mostrando que o Estado não perdeu completamente o controle, né. O erro foi realmente dos democratas nessas cidades aí que abriram espaço para o Trump chegar a esse ponto, né? É óbvio que é um show político, né? Não tem nada a ver com resolver crime, né? Tem a ver com militarizar essas cidades democratas, aí desafiar os governantes locais, os opositores políticos, já pensando nas eleições de midterms do ano que vem, né? E alimentar essa narrativa aí de que ele, o Donald Trump, ele se autodeclara o presidente da lei e da ordem, né? Se ele realmente quisesse combater a violência, a pobreza, as drogas, aí o investimento seria em programas sociais para recuperar usuários de drogas, mais educação, moradia acessível, mais oportunidades, né? Tudo aquilo que a gente sabe que quando chega no Congresso, os republicanos acabam travando, né? É uma sociedade cada vez mais desigual. A gente tem, uma a cada 6 crianças dos Estados Unidos estão em situação de segurança alimentar, né? A riqueza ela está sendo acumulada de forma cada vez mais rápida na mão de pouquíssimas pessoas aqui nos Estados Unidos. Logo, logo,
mais alguns aninhos aí a gente já vai ter os primeiros trilionários, né? Então, tudo isso aí é consequência, são efeitos colaterais de uma sociedade extremamente capitalista, né? E dominada aí nesse momento por oligarcas, né? A próxima aqui, o governo dos Estados Unidos concordou em comprar uma participação acionária de 8,9 bilhões na Intel para apoiar os planos de fabricação e expansão da empresa de semicondutores. A participação acionária será financiada com 5,7 bilhões de dólares restantes em subsídios não pagos que foram concedidos anteriormente à Intel sobre o US Chips and Science Act, mais 3,2 bilhões em financiamento concedido por meio de outros programas, disse a empresa sediada em Santa Clara, na Califórnia. O governo concordou em comprar 433 milhões de ações ordinárias da Intel a um preço com desconto de 20,47 dólares por ação. Fechamento a concretização desse negócio está previsto para essa semana, provavelmente amanhã, né, terça-feira. Essa é uma questão complexa, né? De um lado, faz todo sentido aí o Estado ter algum tipo de controle ou interesse numa empresa tão estratégica como a Intel, né? Os chips não são só para consumo, né? Uma tecnologia para consumo. Eles estão em tudo, né? Estão na defesa, nos programas aeroespaciais, carros elétricos, energia renovável, computador, celular, está em tudo, né, cara? 90% da produção avançada desses chips aí está concentrada em Taiwan, né? Que é um dos lugares mais instáveis do planeta nesse momento, né? E isso acaba implicando um risco enorme para a segurança nacional dos Estados Unidos. A Intel é uma das poucas ainda que produz em território americano, né? Ao contrário da Nvidia, aí a AMD, né? Que projetam nos Estados Unidos, mas mandam fabricar na Ásia. Se os Estados Unidos deixarem aí o livre mercado decidir sozinho, acabam correndo o risco aí de perder totalmente essa capacidade industrial que já aconteceu em outros setores estratégicos, né, como o automobilístico aí, e sempre em favor de países que subsidiam fortemente as suas empresas, né? Por outro lado, é óbvio que existe o perigo desse tipo de medida aí acabar virando um instrumento de poder político, né? A gente sabe como o Trump age, né? Tudo vira moeda de troca, tudo é transacional, né? Acaba sendo utilizado aí para punir os inimigos e recompensar os aliados dele, né? Além disso, tem o risco também de criar um incentivo meio perverso aí, né? Onde as empresas acabem assumindo, a gente viu no setor bancário em 2008, acaba assumindo um risco irresponsável, né? Porque sabe que no final o governo vai acabar socorrendo aí em troca de participação. E esse é o dilema, né? Os Estados Unidos sempre venderam essa ideia de que o livre mercado resolve tudo, mas o mundo real, hoje principalmente, mostra que não é bem assim. A gente tem Taiwan, a gente tem a Coreia do Sul com a Samsung, a China aí, que provaram que esse capitalismo de Estado, como alguns falam, né, funciona nesse setor. Esses países subsidiam pesado e por isso acabam dominando aí a produção mundial. Então, os Estados Unidos vão acabar continuando presos a esse dogma ideológico que já se mostrou super frágil, ou vão encarar a realidade aí de que sem intervenção estatal não dá para competir nesse jogo, né? Eu acho que, na melhor das hipóteses, essa jogada pode ser o início de um caminho para fortalecer a indústria de chips nos Estados Unidos, né? Ou, num cenário mais pessimista, aí vai virar só mais uma ferramenta aí de manipulação política. O ponto principal é que nenhuma nação que terceiriza toda a sua produção estratégica pode sonhar em ser potência no século XXI, e talvez essa situação com a Intel seja o começo de um debate bem mais amplo aí e que vai aumentar nos próximos anos. A próxima, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou a transcrição da entrevista da Ghislaine Maxwell, né, a parceira do Jeffrey Epstein, condenada e presa por tráfico sexual de menores. O timing não poderia ser mais curioso, né? No momento em que o Donald Trump, eu tenho falado muito sobre isso aqui no canal, voltava a ser questionado sobre as ligações dele com o Epstein, né? Nessa entrevista da Maxwell,
ela afirma que o Donald Trump, que o Bill Clinton são inocentes, que o Clinton nunca teve presente na ilha do Epstein, né? Que não existe lista de clientes. E ela ainda disse que aquela foto famosa daquela moça Virginia Giuffre, né, com o príncipe Andrew do Reino Unido, é uma foto falsa, né? Além disso, ela negou ter recrutado meninas e até mesmo ter conhecimento dos abusos de Epstein, né? Para completar, ela disse que acredita que o Epstein não se suicidou, né? Mas que a morte dele teria sido fruto de algum conflito banal ali dentro da cadeia, né? Não avalizando nenhum tipo de teoria da conspiração. A divulgação dessa entrevista aí, obviamente, tem um propósito político, né, para o Donald Trump ouvir da Ghislaine Maxwell que ele é um cavalheiro, que ele não tem nada a ver com os crimes do Epstein, é uma tentativa de limpar o nome dele, né? E como contrapartida, a Ghislaine Maxwell já recebeu um tratamento mais brando, né? Ela foi transferida para uma prisão. Ela estava numa prisão de alta segurança e foi para uma instituição que é quase recreativa lá no Texas, né? Tem yoga, tem televisão, tem até umas saidinhas, né? Pode fazer exercício e tal. Óbvio que o que ela está buscando, e o Trump já ventilou isso em entrevistas, ela está buscando um perdão presidencial, né? Ela foi condenada por ser peça central no esquema de exploração sexual, né? Tem testemunhos aí, documentos, voos, tem um documentário na Netflix famosíssimo aí que vale a pena assistir para quem não viu e tem interesse no caso, né? Tem registro de voos, tem várias investigações jornalísticas aí que mostraram que tanto o Donald Trump quanto o Bill Clinton tinham relações muito próximas com o Jeffrey Epstein, né? Em diferentes momentos aí. No caso do Donald Trump, tem registros de viagens no avião do Epstein, né? Festas privadas no resort dele na Flórida, em Mar-a-Lago, né? Só com modelos aí, e mais de 30 acusações de assédio e abuso contra o Donald Trump ao longo dos anos, né? Também sabe-se que o Epstein e o Donald Trump compartilhavam um círculo íntimo com outros notórios abusadores aí, né, como o Jean-Luc Brunel e o John Casablancas, né, fundador da Elite Models, aí o cara foi uma lenda nos anos 90, o John Casablancas, inclusive ele é pai do vocalista do The Strokes, né, o Julian Casablancas, né, uma curiosidade aí para vocês. De um lado, o Trump precisa desse álibi político, né? A ligação dele com o Epstein, a gente vem falando, pode arranhar muito a imagem dele. Do outro lado, a Ghislaine Maxwell sonha em reduzir a pena ou, como eu disse, conseguir o perdão presidencial, né? Negar tudo, proteger essas pessoas poderosas, aí tentar reescrever a história, parece ser a estratégia dela. O problema é que a narrativa dela apresenta não se sustenta, né, diante das provas que já existem. É como dizer para as pessoas, acreditem em mim e não nos seus próprios olhos, e o fato do Donald Trump apostar nessa versão acaba reforçando essa impressão de que tem muita coisa a ser escondida. A próxima aqui, o governo da Flórida anunciou que todas as suas 23 estações de inspeção de veículos comerciais, antes destinadas apenas à fiscalização agrícola, serão agora utilizadas também como pontos de controle migratório. A medida foi tomada após o grave acidente na Turnpike no dia 12 de agosto, quando um caminhoneiro imigrante irregular fez uma conversão proibida e causou a morte de 3 pessoas. Nessas novas estações, os agentes, todos agora certificados pelo Programa Federal 287G, poderão verificar o status imigratório dos motoristas, exigir proficiência em inglês e checar a carteira de motorista de outros estados, tudo sob a coordenação do ICE. O objetivo aí declarado pelas autoridades é evitar que motoristas sem documentação adequada ou qualificação em inglês conduzam esses veículos pesados, reduzindo riscos à segurança pública. Eu acho que é uma questão que tem dois lados, aí faz sentido exigir que os caminhoneiros estejam aí regularizados, né, que eles falem inglês,
que já que a gente está falando de veículo pesado, aí pode causar tragédia, né? E a gente viu isso nesse caso aí nesse mês. Mas ao mesmo tempo é uma medida que abre porta para xenofobia, né? Abuso de poder, né? E cria um clima de ainda mais medo entre os imigrantes, né? Até quem está legalizado. Eu sempre pontuo isso, né? Se você tem essa carinha aqui de imigrante, não adianta você ser cidadão, ter green card, não tá fazendo muita diferença, não. A impressão que fica nesse caso aí é que o governo está usando essa tragédia como desculpa aí para endurecer ainda mais as políticas imigratórias. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Lembrando que os Milênios Geriátricos fazem lives às segundas, quintas e domingos, às 21 horas. Valeu, até a próxima.